Confesso que nessa noite, se me fosse dada essa chance, eu não pregaria. Entretanto, devo pregar. Digo por que não pregaria se fosse possível nessa noite não pregar. Porque eu sei que nessa madrugada, no primeiro clamor jovem, o Espírito Santo passeou aqui de tal modo que houve batismo no Espírito Santo, que houve quebrantamento, que houve renovação espiritual sem medida, e que nessa noite há muitos corações aqui imensamente gratos que poderiam testemunhar da graça de Deus derramada sobre a igreja aqui nessa madrugada. Nessa noite eu gostaria de poder ouvir algumas histórias, mas vamos deixar essas histórias para os próximos encontros. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Eu fiquei maravilhado vendo a foto do tanto de jovens e adolescentes que havia aqui nessa madrugada. Um lindo encontro de poder. E o Senhor, nessa noite, já que Ele quer que eu pregue, eu não tenho dúvida de que Ele preparou também uma mensagem para nós na palavra. E Ele quer também nesta noite fazer os nossos corações tremerem da sua presença e se aquecerem no seu fogo. Se você entrou aqui hoje morno ou morna, essa é uma noite de renovação espiritual. Ouça essa história. No ano 597 a.C., Jerusalém foi capturada pelo rei Nabucodonosor. E Joaquim, rei de Judá, Jerusalém era a capital de Judá, Joaquim, o rei que estava na capital, foi deportado para a Babilônia, terra de Nabucodonosor, rei. Houve um sacerdote que nesse primeiro grupo de deportados também foi levado para a Babilônia no ano 597, e esse sacerdote ainda não era profeta, e esse sacerdote, a Bíblia diz, chamava-se Ezequiel. Ezequiel foi levado juntamente com o rei Joaquim, rei de Judá, juntamente com outras pessoas de Judá, para a Babilônia. Ezequiel, anos depois, 5 anos depois, ou seja, 592 a.C., teve o seu chamado profético. De sacerdote, Deus o tomou para ser o seu porta-voz, não apenas mais para representar o povo diante de Deus, mas como profeta representar Deus diante do povo. Agora Ezequiel, 5 anos depois, recebe um chamado profético e Deus diz para ele denunciar a rebelde contumaz Israel idólatra. Mas juntamente com aquela denúncia profética, Ezequiel também fala da destruição de Jerusalém, o que acontece 6 anos depois, e fala da deportação de um número maior ainda de pessoas para a Babilônia, juntamente com a destruição de Jerusalém. Todas essas coisas se cumprem no ano 586. Mas Deus, diga, Deus é o Pai de toda misericórdia e consolação. Amém? A misericórdia de Deus alcança a Israel, que estava deportada na Babilônia, cativa. E se você olhar para o livro de Ezequiel, a partir do capítulo 33 até o final, Deus vai fazer promessas e mais promessas, profecias que estão registradas na Bíblia, tecendo um quadro de restauração do povo de Deus. Talvez de 33 a 48, o capítulo mais conhecido falando sobre restauração, seja o capítulo 37.
em que Ezequiel tem a famosa visão de um vale cheio de ossos secos. De 33 a 48 capítulos do livro de Ezequiel, Deus fala sobre restauração. É o Deus da misericórdia. Ali, as boas novas são a de que Israel seria completamente restaurada à sua posição de instrumento da salvação de Deus para todos os homens. Por meio daquela nação, Deus diz: ainda virá o Messias. Israel, Israel, eu abrirei as vossas sepulturas. O Deus que eu quero lhe apresentar nessa noite, ainda que talvez você o conheça, então diria para alguns apresentar, a outros relembrar quem é Ele. É justamente esse Deus que abre sepulturas. Ezequiel diz, a partir do verso 1 do capítulo 37, eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor, meu Deus, só Tu sabes se podem ou não. Ele disse: profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto: eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos e depois de pele. Porém não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que Ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos, eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse: homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor, falei. Vamos aplaudir ao nosso Deus. A Ele glória. Deus poderoso. Mas eu quero lhes fazer algumas perguntas. Pense nessas perguntas agora. Qual homem em sã consciência diria a um amontoado de ossadas secas: vocês viverão?
quem ao menos conversaria com ossos? Qual homem ou mulher confiaria que apenas a palavra do Senhor e nada mais transformaria ossos secos em gente viva? Quem creria ou creria na palavra de Deus de uma forma tão contundente? Você conhece alguém assim? Qual homem em sã consciência profetizaria ao vento? Ou, o termo hebraico permite também outras traduções, fôlego ou espírito. Qual homem em sã consciência profetizaria ao fôlego, ao vento ou ao espírito? Quem diria ao vento, venha sobre estes ossos? Quem acreditaria que a vida estava no vento de Deus? E qual homem, qual mulher creria que mesmo a morte poderia ser revertida? A Bíblia nos dá a resposta de quem creria nessas coisas. Quem creria no Deus que abre as sepulturas e tira de lá das sepulturas ossos que estão sequíssimos, vidas que estão sequíssimas, realidades maravilhosas que estão completamente mortas, famílias sem nenhuma chance de recuperação, histórias de vida sem nenhuma chance aparente de restauração. Quem acreditaria nessas coisas? Quem creria nesse Deus? Bem, a Bíblia vai dizer para nós que há alguns elementos na vida de Ezequiel que tornaram possível, e a Bíblia não diz isso categoricamente, mas ela deixa essa ideia no ar para nós. Quem seria capaz de viver a experiência de Ezequiel 37, olhar para um vale de ossos sequíssimos, amontoados ou embaralhados ou bagunçados, e dizer, assim diz o Senhor, vocês viverão? Eu creio, olhando para o próprio livro de Ezequiel, eu não quero sair dele por hora, que a resposta a essas perguntas é simplesmente esta aqui. O homem que creria nessas coisas seria apenas o homem que pudesse dizer, eu senti a presença poderosa do Senhor e o seu Espírito me levou. É o primeiro verso do capítulo 37. Em outra tradução, esse verso está desta forma: o poder do Senhor desceu sobre mim e fui transportado pelo Espírito de Deus. Diga, o poder do Senhor desceu sobre mim e o seu Espírito me levou. O homem que dissesse isso poderia olhar para um vale cheio de ossos e dizer, vocês viverão. Mas no capítulo 1 de Ezequiel, verso 28, ele também nos fala de um outro elemento necessário àqueles que olharão para ossos sequíssimos e profetizarão vida, para aqueles que de fato crerão num Deus que abre sepulturas. E o outro elemento aparece aqui no verso 28 do capítulo 1 da seguinte maneira: essa era a aparência da figura da glória do Senhor, quando a vi. Então o que ele viu? A glória do Senhor. Quando a vi. Há muitos novos aqui que ainda não sabem o que a Bíblia fala, especificamente quando diz que alguém se prostrou.
Prostrar-se é isto aqui. A Bíblia diz em Ezequiel 1, verso 28, quando eu vi a glória do Senhor, prostrei-me rosto em terra e ouvi a voz de alguém. Pessoas que creem no Deus que abre as sepulturas, que conseguem crer nesse Deus, são pessoas que aprenderam, adiante da glória do Senhor, colocarem o seu rostinho no chão. A glória do Senhor vem sobre a igreja. A glória do Senhor vem sobre o meu quarto, sobre o seu quarto. E lá o nosso rosto vai para... Pode dizer. Porque eu não quero pregar um evangelho sensacionalista aqui nessa noite, sem quebrantamento. O evangelho é um evangelho de vitória, mas a vitória de Jesus, o ressurreto, começa com a morte na cruz. É essa mesma a nossa herança. Quem aqui quer viver em vitória? Aleluia, então morra. Amém? Aleluia. Gente que diante da glória do Senhor diz: meu Deus! Quem sou eu para tamanha revelação, para algo tão grandioso e maravilhoso? Meu Deus, louvado seja o teu nome. Mas aí no capítulo 2, versos 1 e 2, a Bíblia nos dá mais um elemento do homem que consegue ver o Deus que abre sepulturas. E Ezequiel diz: ele me disse, filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim. Diga, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. E Ezequiel finaliza dizendo: e ouvi aquele que me falava. Esse texto está falando de gente que está de pé pelo Espírito de Deus. Simples. Pessoas que se movem na terra, movidas pelo Espírito de Deus. Essas mesmas pessoas verão sepulturas se abrindo. E por vezes de modo literal. Não é só simbólico isso. Essas coisas não são apenas parábolas. Ezequiel 2, verso 7, é nos dado mais um elemento. Olha para o seu irmão e diga assim: você falará as palavras do Senhor, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Que coisa tremenda, né, meus amados? A gente voltou lá para o início do livro para ver a experiência de Ezequiel com o Senhor, para entender como ele pôde chegar no capítulo 37, ver o que viu e experimentar o que experimentou. Lá no início, Deus diz: o que eu falar para você, você fala. Quer as pessoas ouçam, tenham ouvidos ou não. Combinado, Ezequiel diz, combinado. Porque a continuação, a Bíblia vai dizer: o Senhor fala para ele: filho do homem, coma este rolo. Depois vá falar à nação de Israel. E aí ele diz: eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E Ezequiel, uau! Um homem aberto para a voz de Deus, que engole, que devora a palavra de Deus e que fala, quer ouçam, quer deixem de ouvir. O Senhor diz para ele: filho do homem, coma este rolo que estou lhe dando e encha o seu estômago com ele. Devore a minha palavra. Famintos pelo Espírito Santo, temos algum aqui hoje? E pela palavra de Deus. Então você será alguém que verá mesmo
sepulturas se abrindo e situações humanamente irreversíveis sendo revertidas pelo Espírito de Deus. É o que a Bíblia está dizendo para nós. Agora, eu quero pensar em 3 histórias. 3 histórias reais, que de muitas maneiras retratam essas coisas. Gente que se abre para ver sepulturas sendo abertas. Essas histórias nos contam de luta, de esforço. Charles Finney, um dos grandes pregadores que esse mundo já viu, é citado por Leonard Ravenhill, num livro chamado Por que Tarda, o Pleno Avivamento. E Charles Finney disse o seguinte: o milagre do avivamento é bem semelhante ao de uma colheita de trigo. Preste atenção. O avivamento, o total derramamento do Espírito de Deus sobre uma comunidade, sobre um grupo. O avivamento desce do céu quando crentes heróicos, quando cristãos heróicos decididos, entram na batalha decididos a vencer ou morrer. E se for necessário, vencer e morrer. O reino dos céus, dizia Charles Finney, é tomado por esforço. Ele está citando palavras de Jesus. O reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. A primeira história que eu quero contar, de esforço para apoderar-se da glória de Deus, é a de um tal de Martin Lutero. Sua carreira de ensino na Alemanha começa em 1508, em Wittenberg. No inverno de 1510, 1511, ele vai a Roma. Uma Roma que estava incendiada pela chama da Renascença, mas uma Roma mergulhada em paganismo. Lutero fica aterrorizado com a incredulidade, a imoralidade. E essa impressão que ele tem culmina com a sua conversão. Voltando para casa, ele diz: algumas pessoas levam dinheiro a Roma e trazem indulgências de volta, a compra de perdão de pecados na época. Eu, como um tolo, carreguei cebolas para lá e trouxe alhos de volta. Thompson explica qual é o sentido dessa expressão: levei cebolas e trouxe alhos. Lutero fala que ele carregou para Roma desespero, esperando ser liberto, mas trouxe ainda mais desespero para casa. Filho dele, Paulo, diz que seu pai, em 1541, lhe disse: que durante uma visita a Roma, Lutero subiu de joelhos os 28 degraus da Escala Santa, uma escadaria, cujos degraus alegadamente tinham sido retirados do corredor do julgamento em Jerusalém. E Lutero vai beijando os lugares onde supostamente o sangue de Cristo teria caído. Tudo isso para assegurar a si mesmo uma bênção, assegurar para si mesmo uma bênção por infligir sofrimento para o próprio corpo, autoflagelação, subindo de joelhos a escadaria. Mas, repentinamente, Lutero cai em si e se sente abatido, não por estar subindo a escadaria de joelhos, mas abatido pela futilidade da sua atitude. E volta então para a Alemanha, rompe com aquilo e retorna para a Alemanha. Em 1512, anos antes, ele tinha recebido o doutorado e começado a ensinar Bíblia. De 1513 a 1515 ensinou os Salmos. De 1515 a 1517 ensinou Romanos, Gálatas e Hebreus. E aqui ele teve a sua maior crise.
olhando para a sua extrema imperfeição diante de um Deus extremamente santo. Ele ficou assombrado com a visão de um Deus cuja justiça é infinita. E olhou para os seus esforços como monge, vendo que seus esforços eram absolutamente miseráveis para lhe concederem a pureza que ele tanto buscava. Ele diz: eu era um bom monge e cumpria minhas regras tão estritamente, que me aventuro a dizer que se algum monge entrasse no céu por causa do monastério, eu seria um deles. Todos os meus companheiros no monastério que me conheciam confirmariam isso. Se eu tivesse ido muito longe, eu teria eu mesmo me martirizado até a morte. Eu esperava que encontraria paz de consciência com jejuns, orações, vigílias, com as quais eu afligia o meu corpo. Mas quanto mais eu me esforçava com coisas como estas, menos paz e tranquilidade eu conhecia. Quanto mais santo, mais duvidoso eu me tornava. Uma frase dele é simplesmente perturbadora. Ele diz: após vigílias, jejuns, orações e outros exercícios de natureza rígida, com os quais, como um monge, eu me afligia quase até a morte, a dúvida ainda era deixada em minha mente e eu pensava: quem sabe se essas coisas são agradáveis a Deus? Em outras palavras, será que é por meio delas que eu irei me salvar? Será que é isso que vai me resgatar do meu pecado? Em 1516, finalmente ele tem a sua famosa experiência de conversão. Ainda que como monge, ele diz, eu levasse uma vida irrepreensível, sentia que era um miserável pecador diante de Deus. E tinha uma consciência extremamente perturbada. Não podia acreditar que Deus era aplacado com as satisfações que eu lhe dava, com os ritos. Eu não amava, mas odiava sim a justiça de Deus que pune pecadores. Eu estava irado e disse: como se não bastasse que miseráveis pecadores, eternamente perdidos por causa do pecado original, sejam esmagados por toda espécie de calamidade pela lei dos 10 mandamentos, Deus teve de acrescentar dor em cima de dor pelo Evangelho, e também com o Evangelho nos ameaça com sua ira justa. Lutero está dizendo: eu estou decepcionado. Minha justiça própria, eu sei, não é garantia de coisa nenhuma. E eu olho no Evangelho um Deus irado com o pecado e com o pecador. O que me resta? Eu me irava com uma consciência furiosa e perturbada, mas persistentemente golpeava aquela passagem de Paulo, querendo entender o que Paulo dizia por justiça de Deus. É aqui que nós precisamos parar um pouquinho. Romanos capítulo 1, verso 17, texto do apóstolo Paulo diz: porque no Evangelho, diga no Evangelho, é revelada a justiça de Deus, justiça do princípio ao fim, pela fé. E aqui Lutero tem que parar, o doutor em teologia, e refletir com profundidade, dizer: meu Deus, o que é isso? O que significa isso? A justiça de Deus é revelada no Evangelho, de fé em fé, do princípio até o fim pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Aleluia. Esse foi o texto que desencadeou a conversão de Martinho e a reforma. Ele começa a entender que a justiça de Deus é aquela pela qual o homem vive por uma dádiva divina.
Em outras palavras, pela fé. No Evangelho é revelada a justiça de Deus, a justiça passiva com a qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé. E então, olhando para essas coisas, ele diz: senti que nasci de novo e entrei no paraíso pelos portões abertos. Foi-me mostrada uma face completamente diferente da Escritura. Percorri outra vez de memória os textos da Escritura. Estava olhando para essa experiência de Lutero e vendo que, enchendo-se da Escritura, ele descobre que pela fé no Evangelho, na boa notícia de Cristo, do Cristo que padece pelos nossos pecados, nós somos declarados justos. Não é um ato nosso que passa a nos tornar justos, porque não há ato nosso que possa apagar a nossa história de pecado. A justiça começa, dada a nós, a nossa justiça diante de Deus começa quando nós cremos que o sacrifício de Cristo por nós foi suficiente para apagar o nosso pecado. Começa pela fé. Agora, a Escritura diz, Paulo aos Romanos, que passo a passo, a salvação, a justiça de Deus para nós, permanece conosco, porque nós continuamos crendo no sacrifício de Cristo e não na nossa justiça própria. É começar a crer e continuar crendo até o fim. É de fé para a fé. É começando pela fé e indo até o fim pela fé. Amém? Deus é o juiz que nos inocenta quando nós começamos a crer, e que continua a declarar nossa inocência enquanto continuamos crendo. Você pode entender isso? No tribunal, o que declara alguém inocente não é nada que a própria pessoa venha dizer. A sentença final é dada pelo juiz. É Deus quem olha para nós e diz: por causa do preço que meu filho pagou na cruz, você agora está sem preço a pagar, sem dívida para sanar. Você está livre de culpa e pecado. Você é declarado justo. Pela graça sois salvos, diz Paulo, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, feitos em Cristo Jesus para a prática das boas obras. Ou seja, elas são a consequência da fé. Não vem antes, vem depois. Quem crê está justificado, porque o sangue de Cristo pagou a nossa conta. A Cristo então o mérito da salvação. A Cristo então a glória pelo sangue derramado. A Cristo então o louvor pela cruz que apaga os pecados. A Cristo a honra pela cruz e pelo túmulo vazio, dizendo para nós que não apenas nosso pecado foi pago, mas que agora a vida de Deus nos é dada na sua ressurreição. Nossas boas obras demonstram que nós cremos. Mas não é por causa delas que somos declarados justos. É por causa do sacrifício de Cristo. E é no sacrifício de Cristo que nós continuamos crendo até o fim. Elas nos inocentam. As obras de Cristo. Mas eu disse para vocês que contaria 3 histórias. Creio eu. Disse que contaria histórias. São 3. A primeira é de Martinho, que se depara com uma verdade nas Escrituras e fica remoendo essa verdade por meses, até entender Romanos 1,17.
Preste atenção. Jesus disse que nós deveríamos carregar a nossa própria. Jesus não está falando que é isso que vai nos salvar. O que nos salva é a cruz dele. Mas a nossa cruz é o preço que nós temos de pagar para glorificar a Deus. Há pessoas que por vezes dizem assim, pastor, ou dizem para os seus amigos, para os seus familiares, eu tenho que carregar essa cruz aqui, e depois Deus vai me recompensar, depois eu vou alcançar a salvação. Eu tenho um relacionamento excelente com a minha sogra. Nós nos damos muito bem, mas tem gente que acha que a cruz é sogra, tem gente que acha que a cruz é professor na faculdade, tem gente que acha que a cruz é um vizinho. Eu tive um vizinho que tinha sérios problemas conosco por causa de uma planta chamada Era, que vai grudando na parede, vai se alastrando, e cada vez que essa bendita dessa planta, que não tinha sido eu que tinha plantado, eu era inquilino, a casa era alugada, e cada vez que essa bendita dessa planta ia para o muro do vizinho, meu pai, eu que não podia piscar o olho e deixar a bendita da planta para o lado de lá, tinha que estar sempre cortando, e não podia arrancar porque a casa era alugada. Não há nada que você sofra que te dê a salvação. O que nos dá a salvação se chama cruz de Jesus. Porque por mais que eu e você soframos, isso não altera o fato de que nós temos uma dívida com Deus, porque nós somos pecadores. Amém? Quantos já ouviram falar em Sundar Singh, ou o Sadhu Sundar Singh? Sundar Singh nasceu em 1889. Foi o filho mais novo de uma família da aristocracia Sikh, no povoado de Rampur, em Patiala, Índia. Agora, a crença Sikh combina hinduísmo e islamismo. É um sincretismo, uma mistura religiosa. Por causa disso, a mãe do Sadhu ensinou para ele tanto as escrituras do hinduísmo quanto as do Islã. E o sonho dela era que ele se tornasse um sacerdote. Preste muita atenção nessa história. Aos 7 anos de idade, Sundar Singh sabia de cor, todo o texto do livro sagrado do hinduísmo, que se chama Bhagavad Gita. Com que idade ele sabia? 135 páginas de cor. E o anseio daquele guri era ter santi. Santi, em hindustani, é paz de alma. Sundar Singh devorava livros sagrados, meditava, praticava yoga e fazia todo tipo de boas obras. Quando estava com 14 anos, em 1902, a mãe e o irmão mais velho do Sundar Singh morreram. Ele ficou com seu pai, e o seu pai, bem diferente da mãe, achava que ele era religioso demais para a idade. Até mesmo o guru, o guia espiritual de Sundar Singh, disse para o pai do rapaz: seu filho ou vai se tornar um tolo, ou vai se tornar um grande homem. A peregrinação desse rapaz, aos 14 anos, até os 14 anos, foi ele buscando Deus no sikhismo, no hinduísmo, no islamismo e no budismo. Estava faminto por Deus. Por 1 ano ele frequentou uma escola cristã, mantida por missionários presbiterianos norte-americanos. Mas quanto mais ele ouvia a leitura do Novo Testamento, mais ele se enchia de raiva.
E ele acabou deixando a escola. Quando ele via missionários pregando, ele os ofendia publicamente e mandava os empregados do pai dele, já que o pai dele era um homem da alta sociedade, fazerem a mesma coisa, ofenderem os missionários. Por fim, publicamente, Sundar Singh, um garoto de 14, 15 anos, queimou um Novo Testamento em público para expressar seu ódio, sua indignação. Aí, ele percebeu que a sua oposição fanática ao cristianismo disfarçava, na verdade, uma atração secreta pelo cristianismo. O pai reprovou a atitude dele de ter queimado o Novo Testamento, reprovou a sua obsessão pelas religiões e começou a se perguntar se Sundar Singh não estava ficando louco. Mas, aos 15 anos de idade, em 17 de dezembro de 1904, Sundar Singh olhou para o pai e disse: pai, adeus, eu vou embora. E ele se despediu do pai, dizendo: pai, eu vou encontrar Deus no além. Ele planejava se deitar na linha do trem, perto da sua casa, e deixar que o trem das 5 da manhã passasse por cima dele, para que ele pudesse se encontrar com Deus no além. Às 3 da manhã, ele se levantou, no dia 18 de dezembro, foi tomar um banho frio, como era costume dos hindus, e suplicou várias vezes a Deus: por favor, Deus, revela-te a mim. Quantos anos ele tinha? 15. Deus, revela-te a mim. Um menino, um rapaz que já conhecia de cor o seu livro sagrado, de uma das religiões do seu país. Um rapaz que tinha andado por diversas religiões dizendo: eu quero conhecer Deus. Levanta às 3 da manhã e diz: às 5 da manhã eu quero me encontrar com Deus, mas Deus, por favor, revela-te a mim. De repente, isso aqui não é uma história inventada, de repente, uma luz intensa brilhou no seu pequeno quarto. Ele olhou à volta para ver se a casa dele não estava pegando fogo. A luz era muito forte no seu quarto. Depois daquela luz intensa, ele viu uma nuvem cheia de luz, e saindo daquela luz, um rosto cheio de amor. O amor estava impregnando aquele ambiente. E aquele homem, aquela face cheia de amor, começou a dizer algo para Sundar Singh em perfeito hindustani, a língua que ele falava muito bem, que ele entendia perfeitamente, sua língua nativa. Aquele homem lhe disse: por que você me persegue? Lembra que eu dei por você a minha vida na cruz. A Bíblia nos fala de um homem que teve uma experiência muito similar, um tal de Saulo. Por que você me persegue? Lembra que dei minha vida por você na cruz. Naquele momento, Sundar Singh se entrega a Jesus. Mais tarde ele vai dizer: o que eu vi não foi a minha imaginação. Até aquele momento eu odiava Jesus Cristo e nunca o cultuara. Se eu estivesse falando de Buda, diz ele, seria possível que fosse imaginação, porque eu estava habituado a cultuar Buda. Mas não foi sonho. Quando você acaba de tomar um banho frio, você não sonha, ele diz. Era a realidade, era o Cristo vivo. Aleluia. Sundar Singh se prostrou diante de Jesus. Quem vê a glória de Deus e se prostra.
Sundar Singh se prostrou diante de Jesus e o adorou. Sua alma foi invadida de paz e júbilo. No café da manhã ele disse para o pai, e o pai ficou perplexo: Pai, o velho Sundar Singh morreu, velho de 15 anos. O velho Sundar Singh morreu. Eu sou um novo ser. Agora preste atenção. Para o pai de Sundar Singh, tudo aquilo era uma loucura. E quando ele disse que iria professar, Sundar Singh, a sua fé publicamente em Jesus Cristo, o pai o mandou para fora de casa, o expulsou, e crê-se que a última refeição que eles fizeram, o prato de Sundar Singh estava envenenado. Envenenado pelo próprio pai. Um amigo de Sundar Singh que tinha se convertido na mesma época, Gurdjieff Singh, morreu. Chegou a morrer, não teve jeito, por causa de comida envenenada, ao fazer a última refeição, antes de sair para confessar publicamente a fé em Jesus Cristo. A família não aceitou e o matou envenenado. A conversão de Sundar Singh causou um reboliço na vila. A estação missionária da vila teve que ser fechada, porque o pai de Sundar Singh era da alta, e começou uma perseguição aos cristãos. Os cristãos se mudaram para longe, buscando segurança. Sundar Singh teve que sair de lá e ir buscar ajuda numa estação missionária médica. Naquele momento, na Índia, era ilegal ser batizado antes de se completar 16 anos. Não se podia professar oficialmente a fé em Cristo antes dos 16. E ele foi batizado, esperou o batismo, que aconteceu em 3 de setembro de 1905. Foi batizado como um cristão na igreja anglicana. 33 dias depois do seu batismo, Sundar Singh vestiu um manto amarelo de linho, o manto usado pelos mestres hindus, e partiu, levando apenas o Novo Testamento em hindustânico. Quantos anos esse menino tinha? Se você acha que dançarmos e pularmos aqui em honra a Jesus é fanatismo, você ainda não viu nada. Isso não é nada. Ah, esse povo é fanático e só fala de Jesus, isso não é nada. Isso é fichinha. O garoto de 15 anos pega o seu Novo Testamento e diz: eu vou sem dinheiro, eu vou sem abrigo, eu vou sem roupa extra, eu vou falar de Jesus na Índia. E ele sai e vai até as montanhas do Tibete pregar o Evangelho. Coisa tremenda. É preso, é torturado, vê milagres extraordinários. E quando alguém pergunta para ele, ele andou quilômetros e quilômetros a pé, com o seu Novo Testamento na mão, falando de Jesus para as pessoas. Quando vão perguntar para ele, ele andava descalço como mestre hindu. As pedras não são duras demais? Como é que você aguenta andar tantos quilômetros a pé? Ele disse: meu pé é mais duro que as pedras. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, daqueles que proclamam a paz, daqueles que dizem a Sião: o teu Deus reina. Gente que vai ver túmulos se abrir, gente que vai ver histórias irreversíveis na visão humana sendo transformadas por causa da Escritura, por causa de uma fome insaciável por Deus, por causa de paixão pelos perdidos. Meu querido, minha querida, você que já é um cristão, uma cristã, não pare de lutar pelos perdidos. Há pessoas aqui nessa noite que precisam conhecer um Cristo vivo.
não pare. Não se conforme. Como Lutero, como Sundar Singh e finalmente como Charles Finney. Finney entrou num bosque em Adams, em Nova York, em 10 de outubro de 1821. Disse que esse homem levou mais de 500 mil pessoas aos pés de Cristo. Um advogado, com o seu escritório, entra no bosque e diz: darei meu coração a Cristo, ou nunca mais sairei desse bosque. Não sairei desse bosque até que Cristo se revele a mim. Temos algum advogado aqui hoje? Finney estava envolvido com o coro da igreja, mas não tinha fé pessoal em Cristo. Era um amante das leis e arrogante, como ele mesmo vai dizer. Zombava dos estudantes de teologia, zombava do ensino do seminário. Era prepotente e achava que o saber que ele possuía era o grande saber. Escarnecia daqueles que achavam que a fé era a solução para a sua vida. Mas um dia, a verdade entrou no coração de Finney, bateu à sua porta e ele disse: eu preciso resolver essa questão do meu destino eterno. Ele lutou, relutou no bosque. Inicialmente queria que Deus se revelasse a ele, apenas invocando, dizendo: Deus vem. Mas então ele começa, movido pelo Espírito Santo, a fazer uma coisa que ele nunca tinha feito. Ele relata que começa a falar em alta voz, no bosque sozinho, os seus pecados. E no início ele começa a ficar constrangido, pensando: e se alguém passa aqui por esse lugar, sei lá, e ouve o que eu estou dizendo, eu que sou homem conhecido da alta sociedade? Mas ele disse: não. Ele vence o conflito e vai falando inclusive coisas comprometedoras no bosque. Começa a confessar mais e mais seus delitos. E como ele mesmo relata, nos anos que vieram de avamento depois, parece que um peso sai de cima dos seus ombros. Ele se sente leve. E só retorna do bosque, tendo ido para lá na hora do almoço, já na hora do jantar. Passou a tarde inteira e o início da noite gritando diante de Deus. Quando ele retorna para casa, já sentindo que o seu coração estava liberado e um peso saiu. Preste muita atenção, eu vou até para os instrumentos, pedir para os instrumentos darem uma pausa. Mais tarde, no mesmo dia, o Espírito Santo veio sobre ele. Ele diz que quando chega à sua casa, eu vou falar as palavras de Finney: me virei para me sentar perto do fogo. Assim que me virei para me sentar perto do fogo, um poderoso batismo do Espírito Santo caiu sobre mim inesperadamente. Eu nada disso esperava. Eu desconhecia aquilo que estava acontecendo comigo. Nunca sequer tinha imaginado que tal coisa existisse. Nunca me recordo de ter ouvido uma pequena pregação sobre tal coisa. Foi de todo algo absolutamente inesperado. O Espírito Santo desceu sobre mim, de maneira que mais parecia me transpassar e me atravessar de todos os lados. Parecia que era físico e espiritual.
Parecia uma corrente eletrificada de ondas de amor. Passavam por mim, passavam em mim, atravessavam-me todo. Pareciam ondas e ondas de amor em forma líquida. Uma torrente, uma cachoeira de vida e de amor. E eu não acho, diz ele, outra maneira de descrever tudo aquilo que se passou comigo. Parecia, e aí nós voltamos para Ezequiel 37. Parecia que o próprio sopro de vida vindo de Deus tinha chegado a mim. Eu lembro que me parecia que esse amor soprava sobre mim em dado momento como com grandes asas. Não existem palavras que possam descrever a preciosidade, a quantidade de amor que fora derramada em meu coração. Eu chorava de alegria profunda, urrava de amor e de alegria. O meu coração muito dificilmente teria como se poder expressar de uma outra forma. Aquelas ondas sem fim passavam por mim. Eu recordo-me de ter gritado que eu morreria de amor se aquilo continuasse assim por muito tempo. Mas mesmo que eu morresse, não tinha qualquer receio dessa morte. Quanto tempo permaneci nesse estado de coisas? Não sei. Mas sei que mais tarde, um membro do coro da igreja entrou no meu escritório e me encontrou naquele estado. Eu era o líder do coro e ele viera falar comigo sobre algo do coro. Ele era um membro da igreja. Entrou, achou-me naquele estado de choro e lágrimas. Perguntou-me se eu estava bem. Senhor Finney, o que se passa com o senhor? Eu não conseguia lhe responder uma palavra sequer naquele momento. Perguntou-me se eu estava com dores ou algo assim. Eu me recompus o mais que pude e disse-lhe que não tinha qualquer dor, mas que estava tão feliz que não conseguia viver. Ele esgueirou-se e saiu dali. Voltou com um dos presbíteros da igreja, um homem muito sério. Sempre que aquele presbítero estava na minha presença, ficava me vigiando, protegendo-se de mim. Eu nunca tinha visto aquele homem rir de coisa alguma. Quando entrou, perguntou-me o que eu estava sentindo. Comecei a contar, mas em vez de me dizer alguma coisa, e aqui entra a verdadeira unção do riso, teve um ataque de riso tão grande que não tinha como impedir de rir bem alto e do fundo do seu coração. O que eu quero dizer a você nessa noite é: não pare de buscar a glória de Deus. É isso. Não pare. Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, é possível que esses ossos vivam? Homem mortal, é possível que a morte seja revertida? E Ezequiel diz: Senhor, Tu sabes. Está contigo dar a vida ou não? Está contigo. E o Senhor diz: começa a falar a minha palavra. Ezequiel diz: palavra do Senhor. Começa a invocar o vento. Ezequiel diz: vem vento. Ezequiel olha aquele exército e testemunha uma realidade: o reino dos céus é dado àqueles que se abrem para crer num Deus dos impossíveis. O reino dos céus é dado àqueles que se abrem para declarar a palavra de Deus. O reino dos céus é dado àqueles que se curvam diante da palavra de Deus, que se curvam diante da presença de Deus, pois, como disse Jesus, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Em nome de Jesus, não pare. Quando vier o desânimo, quando vier a tristeza e a dor,
Converse com o irmão. Converse com alguém. Clame ao Senhor. Diga: Senhor, aquece o meu coração de novo. Não pare. Se você crer, muita gente vai sair da sepultura. Muitos serão levantados pelo Espírito de Deus. Mas você não pode parar no caminho. Não pare. Amém? Por favor, fique de pé.